me chamo Caroline Barbosa, faço parte da Cidade Viva há aproximadamente 3 anos. E falar sobre servir é falar sobre amor, é falar sobre transmitir o amor de Deus, engrandecer o nome de Deus por meio das nossas ações, por meio do nosso cuidado com o próximo. É amar ao próximo como a si mesmo, é ter o cuidado, é ter a atenção com aquela pessoa, seja através do seu ofício, usar o seu dom. Se eu ensino, através do meu ensino, das minhas palavras, alcançar aquela pessoa, levar o amor de Deus para ela. Seja através da medicina, se eu sou médico, no momento que eu atendo aquele paciente. Então, usar o seu dom, a sua profissão, o cuidado diário com as pessoas. Então, servir é levar a graça, o amor de Deus às pessoas. E eu convido a todos vocês a fazer parte desse amor, a transbordar, a transmitir o amor de Deus por meio do serviço. E eu convido vocês a abrirem o texto da Bíblia. Não está transcrito aqui o texto no nosso esboço, que foi distribuído para todos vocês. Mas está aqui o texto, é muito pequeno, são 5 versos, 4 versos. 1 Pedro 4, capítulo 7 a 11. Estamos acabando a série. Hoje é o penúltimo estudo, é o estudo 4. Você que está acompanhando em casa, você pode baixar agora. Entra no site cidadeviva.org. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, vai lá no banner da série e clica no esboço da mensagem, a mensagem 4, e tem do lado o estudo 4 também, que é o estudo mais amplo, que é usado, que vocês podem usar para grupos pequenos, para as nossas conexões. Você pode acompanhar, a mensagem 4 está aí no site, você baixa, preenche no computador mesmo, ou imprime, e vamos junto. Diz assim a palavra do Senhor: o fim de todas as coisas está... Vamos lá, verso 7, capítulo 4, primeira carta de Pedro. O fim de todas as coisas está... Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Repita comigo: o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu. Para fazer o quê? Você recebeu o dom para quê? Para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas, o que, gente? Múltiplas formas. Olha que coisa linda. A graça dele revelada em múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Acompanhe aqui a introdução comigo. Nós nos assemelhamos aos primeiros destinatários dessa carta. Somos peregrinos dispersos nesse mundo. Somos promotores e vítimas do individualismo, que nos enclausura. Às vezes nos sentimos solitários mesmo no meio de multidões. Quem nunca se sentiu assim? Talvez haja pessoas que estão se sentindo sós aqui agora, no meio dessa multidão. Em outras vezes, nós hostilizamos qualquer tipo de companhia e preferimos, essa é a palavra, e preferimos o isolamento. É o que nós chamaríamos de a moderna dispersão. Gente, uma das caras da modernidade é exatamente a dispersão. É o isolamento dentro da multidão. É o isolamento vivido dentro da coletividade. Parece uma loucura. Mas nós fomos ensinados, e isso vem exatamente dos grandes desafios do iluminismo, a ideia de sermos autônomos, da nossa razão, ela ser autônoma, de não nos importarmos muito com outras coisas que dão significado à nossa vida, como por exemplo a família, a igreja, as comunidades menores, a vizinhança. E eu vejo, gente, isso é uma coisa muito estranha. Na minha final da infância, início de adolescência, eu morei no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa. As ruas ainda não eram calçadas. E lá naquela época a gente jogava bola na rua, bola de gude, que tem gente aqui que não sabe nem o que é jogar bola de gude. Nós jogávamos futebol e eu conhecia
assim como os meus pais, conhecíamos todos os nossos vizinhos. Eu ainda posso lembrar hoje o nome de todos eles. A casa vizinha à direita era fulano, a segunda era tal, a terceira, a quarta, a quinta, a rua, a outra rua. Nós tínhamos laços mais profundos. O que nós estamos vivendo hoje é um deslocamento das nossas vidas comunitárias e nós entramos em comunidades virtuais com pessoas que se parecem conosco. Na verdade, é como se nós vivêssemos um tempo de desarticulação dos nossos grupos naturais e somos jogados como indivíduos em grupos, em relacionamentos de pessoas que se parecem comigo. Ou seja, tem gente hoje que se relaciona com as pessoas que colecionam não sei o quê, aí tem um grupo na internet, as pessoas que gostam disso ou daquilo outro, e a gente vive uma falsa impressão de engajamento, quando na verdade, a unidade, a força e a esperança, ela surge da múltipla face daqueles que convivem conosco. Ou seja, Deus nos fez exatamente para conviver com pessoas diferentes da gente e não iguais. O grande desafio da igreja hoje em dia é o quê? É unir pessoas das mais diferentes origens, raças, cores, backgrounds políticos, backgrounds intelectuais, pessoas que sabem que são estrangeiras e que vêm para cá, gente dos mais diversos espectros da sociedade, e temos uma consciência, somos diferentes, mas nós lutamos para viver juntos, porque na nossa unidade nós encontramos sentido para viver. Nós encontramos sentido de existir. E isso a gente não experimenta, gente, na experiência do culto. Por exemplo, essa turminha que está aqui na minha frente, ela está junta aqui porque ela quer estar junta, ela se esforça para estar junta. Eles estão aqui, eles estão vivendo, talvez esse grupo aqui sem nenhum demérito a quem está atrás, essa turma aqui da Rede Livre, que está do meu lado esquerdo, seja a mais articulada em laços de amor, de relacionamento, de raiva, de complicação, de descomplicação, de brigas e ajustes ao mesmo tempo, mas eles estão aqui, eles estão vivendo juntos uma experiência comunitária. O que nós estamos aqui vendo é que essa carta ela foi escrita para pessoas diferentes e dispersas no mundo, sujeitas às intempéries da vida e sujeitas agora, logo depois que essa carta foi escrita, muito provavelmente em algum mês antes do verão do ano 64 depois de Cristo, quando Roma iria ser queimada por mando de Nero, Pedro escreve essa carta para todos os cristãos que viviam em áreas diferentes do Império Romano. E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer uma experiência contracultural. Ele vai trazer uma experiência diferente de todas as coisas. Ele vai trazer uma experiência de uma unidade no meio da diversidade que iria ser o selo da presença da Igreja de Cristo no mundo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ser legal, ser cult, na minha época, né, a sociedade alternativa da minha época era o quê? Não era o cara. Isso era muito ainda ali disperso, escondido, sabe? O ser legal, o ser diferente, era dançar break no meu tempo, era uma dança que tinha no meu tempo. Break, a gente imitava Michael Jackson no auge da sua fama. Na minha época era legal, era diferente, era o que era assim elogiado. Pô, o cara ouve essa música aqui, ele ouve Pink Floyd, ou ele fuma maconha, ou ele corta o cabelo de um jeito. Tatuagem no meu tempo era o diferente. Hoje a gente está vivendo um período diferente. Hoje, se você é cristão, se você ama as pessoas, se você quer conviver com todo tipo de pensamento político ao redor de você, se você quer amar as pessoas de maneira diferente, se você quer viver comunidade, a gente se tornou estranho no meio dessa coisa. É como se hoje o diferente, o alternativo fosse ser cristão na modernidade. Isso é fruto exatamente desse pensamento de fragmentação. E isso aqui é poderoso. Estarmos juntos é muito poderoso. É uma mensagem muito profunda que a gente passa para todos os setores da sociedade. Aí nós vemos aqui, no segundo parágrafo.
Mas para o Senhor sempre esteve claro que não é bom que estejamos sozinhos, essa é a palavra. Por isso Ele nos deu, como Ele não quer que estejamos sozinhos, a primeira instituição que Ele criou, a primeira aliança entre pessoas que Ele criou, foi o casamento. Por isso Ele deu o casamento. E deu também a família. E deu as amizades. E deu a igreja. E deu também os elementos para vivermos em harmonia. Deus sempre pensou de maneira simbiótica. E eu quero introduzir esse termo para vocês. O que é uma simbiose? Uma simbiose é um processo em que dois seres vivos, eles convivem, e nesse relacionamento, mesmo que seja de um jacaré com um passarinho que fica tirando as coisas da sua cabeça, a simbiose é uma relação em que pessoas diferentes usufruem na perspectiva do ganha-ganha. Todos ganham com aquele relacionamento. Eu te dou meu abraço, você me dá o seu abraço, eu te dou meu tempo, você me ajuda. Simbiose é um processo em que ambos, ou que todos em um relacionamento ganham com aquilo. Todos usufruem. Hoje não, hoje nós vivemos relacionamentos mais parasitários. Qual é a diferença entre uma relação simbiótica e uma relação parasítica? A diferença é que na simbiose, a ganha-ganha. Na parasitose, só um ganha, o outro perde. O outro tem que ceder para o outro. Por exemplo, quando nós somos tomados por uma infecção viral, digamos, ou quando, por exemplo, um parasita toma conta do nosso corpo, um micro-organismo toma conta do nosso corpo e suga de nós, nós não ganhamos nada dele. Ele está em nós para nos sugar. Por que eu estou falando sobre simbiose e parasitose? Porque Deus criou comunidades simbióticas. O casamento deve ser uma simbiose. Não pode ser um aproveitando-se do outro. Em que um é fonte de alimento para o outro, ou fonte de alegria para o outro, mas esse outro é apenas um parasita que usufrui dessa companhia. Famílias que estão vivendo essa parasitose comunitária. Casamento, relacionamento, cuidado. Você que é adolescente, você que é jovem, cuidado com relações de namoro em que não existe simbiose. Em que um é o parasita e o outro é o hospedeiro. Em que só um ganha no relacionamento. Na verdade, o que Pedro está dando à igreja perseguida? Ela está dando uma condição muito massa deles conviverem coletivamente, aproveitando os dons e talentos de cada um para que pudessem servir uns aos outros e escapar, pelo menos com esperança, no meio das perseguições que se impunham contra eles. Então vamos lá, gente. Deus não criou para vivermos sozinhos. Ele quer que os elementos vivam em harmonia. Então aí você lê logo depois, Pedro estava ciente, e eu quero que vocês estejam cientes de que o projeto de Deus para as nossas vidas passa longe dos desertos, no sentido de que passa longe da ideia de eu ser um ermitão solitário, vivendo a minha vida com o meu perfil no WhatsApp, ou com o meu perfil no Instagram, ou no meu perfil numa rede social. Isso está longe do projeto de Deus, essa ideia de vida sozinha. Você não foi criado para viver sozinho. Você não consegue, você não dá conta disso. E aqui a gente vê, Pedro estava ciente de que o projeto de Deus para nossas vidas passa longe de desertos, do isolamento, do individualismo, enfim. Passa longe da peregrinação dispersa. O que é uma peregrinação dispersa? É aquela consciência de que nós somos todos peregrinos nesse mundo, mas cada um está indo para um lugar diferente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva os nossos desertos acompanhados. Deus quer que a gente tenha experiências na vida acompanhados, com trocas, com vida, com simbiose, em que ambos beneficiam o grupo, ambos beneficiam a saúde desse grupo. Isso é a simbiose que Deus quer. Gente, o que é que os estados totalitaristas fizeram? Vocês estudam história, vocês estudam política. O que é que os estados totalitários têm feito na história da humanidade? Tem fragmentado a ideia das simbioses familiares, das simbioses da igreja, e tem colocado o Estado como o grande provedor de todas as nossas necessidades.
Isso não é só um risco econômico, porque esses modelos não deram certo e nunca vão dar em lugar nenhum. Porque o Estado não pode ser aquele monstro que nós olhamos, aquele leviatã capaz de atender às minhas necessidades, às necessidades de todos. Não. O Estado é um ordenador de condutas. O Estado deve funcionar como um ordenador onde há distribuição do que é devido a cada um, quando nós não conseguimos dar conta disso. Então, a grande questão que nós estamos vivendo, por esse individualismo pós-iluminista, é exatamente essa ideia de que a gente se dá conta sozinho. E de que o Estado está lá para suprir todas as minhas necessidades. O Estado passou a ser o pai e a mãe de muitas pessoas. Exatamente pelo enfraquecimento dessas relações simbióticas que nós vivemos a mais bela na Igreja de Jesus. Porque tem como cabeça o próprio Cristo. Então vamos lá. A gente está seguindo aqui, tá? Está longe do isolamento, da peregrinação dispersa. Ele nos ensina a ver a unidade da igreja. A nossa unidade, a unidade da igreja, sob o direcionamento da fé, como um poderoso instrumento de quê, gente? De quê? De quê? Leiam aí para mim. De esperança para todos nós. Deus criou a igreja como um veículo de esperança para todos os que fazem parte dela. Primeiro ponto, essa esperança que nasce na unidade da fé. Eu já falei muito sobre isso. Quando ele diz o fim de todas as coisas, acompanhe comigo, está em 1 Pedro. Quando ele diz, amados, o fim de todas as coisas está próximo, ele é na realidade o que ele está querendo dizer, que é a consumação da obra restauradora e redentora de Cristo, que se desdobra sobre todo o universo. A certeza da segunda vinda de Cristo, é a palavra que você vai preencher a frase, é a segunda vinda de Cristo, é o ponto inegociável da fé, que nos une como corpo e gera esperança para os que creem. No mundo restaurado em Cristo, tudo que nos aflige encontrará o seu fim, e a nossa esperança é viver a plenitude da nova criação. Olha só, quando a gente fala em Apocalipse, tem muita gente que pergunta para mim, pastor, é verdade que a gente está no final dos tempos? Aí eu disse, faz 2000 anos que a gente está no final dos tempos. Porque o último capítulo da história começou a ser escrito quando Jesus foi na cruz restaurar toda a criação. Ali é o início do final dos tempos. A gente está no meio do final dos tempos. E o que é que significa? Quando Pedro diz que o fim está próximo, ele não está falando em sentido cronológico. Ele não está falando em questão de contar horas ou meses. Ele está falando num sentido de época, de era, de momento, de nova realidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele começou a restaurar. E ele vai terminar quando ele voltar. Aí você diz, e qual é o sinal de que estamos no último tempo e que Deus está trabalhando em um novo povo chamado igreja para expressar a sua graça? Sabe qual é a prova? Cada um de vocês. Sabe como é que Deus está restaurando o mundo? Uma pessoa de cada vez. Quem teve a esperança com Cristo e quem teve a conversão depositada no coração, sabe o que eu estou dizendo. Gente, quando nós experimentamos a graça de Jesus, um novo tempo começa em nós. E esse é o tempo final. É o tempo em que nós aguardamos com grande expectativa o final de toda dor, de toda lágrima, de todo sofrimento, de toda corrupção, de todo medo, de todo isolamento. Nós estamos vivendo isso, não chegou ainda, mas já começou. E quem é o sinal? Você. E como você diz isso? Porque eu percebo dentro de mim. É por isso que conversão não se ensina em sala de aula. Conversão não se transfere com conteúdo programático. Conversão não é algo que você diz, olha, conversão é isso, experimenta isso. Conversão é uma experiência sobrenatural com o Deus da vida, que começa a mudar a nossa vida de dentro para fora. E quando nós percebemos, já estamos lá. Pedro está dizendo para eles o seguinte, o fim está próximo. O fim de todas as coisas. O Senhor haverá de enxugar todas as lágrimas. Ele está trabalhando. Ele está na olaria. Ele está reformando vasos. Quem recebeu o vasinho ontem?
Aquele vasinho que cada um dos voluntários recebeu, gente, pode não ter valor monetário significativo, mas aquilo fala muito. Primeiro, que ele é pequeno porque você é pequeno e eu sou pequeno. Nós somos pequenininhos. Ele é de barro e é quebrável porque nós somos quebrantáveis e quebráveis. Nós somos frágeis. Mas eu vou dizer uma coisa. Um vasinho daquele, ainda que você tenha que ir várias vezes à fonte da água, ele é capaz de carregar a água que tira a sede do mundo e que tira a sede das pessoas. É pequeno e frágil, mas é cheio do tesouro de Deus dentro de si. Isso é o que está acontecendo. Deus, uma vida de cada vez, através da ação da igreja, vai criando essas comunidades de simbiose dentro da igreja dele, para mostrar ao mundo que há esperança. E esse lugar é um lugar para todos. A esperança que nasce, vê lá no segundo parágrafo, no segundo parágrafo do item 1, a esperança que nasce da fé nos conduz a novas atitudes. Isso aqui é importante. Se você abandonar isso aqui, você está perdido. São 3 novas atitudes decorrentes do fato de estarmos sendo trabalhados para o fim do sofrimento, trabalhados para a restauração de todas as coisas. A primeira delas, gente, preencha aí comigo: sobriedade. Sobriedade diante da certeza acerca da obra vindoura de Cristo. Devemos ser criteriosos em nossas decisões, escolhendo aquilo que nos santifica e nos purifica, que traz benefício para a nossa edificação e a edificação dos demais. Se você for para o texto, verso 7, quem está comigo na Bíblia, lê comigo o verso 7 do capítulo 4, ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, por isso, desse modo, use a frase que você quiser, sejam 3 coisas: sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Ele faz 3 coisas aqui. São 3 atitudes que a gente tem que tomar para nós, para mostrar, demonstrar, viver e experimentar que o novo está se fazendo em nós. Qual é a primeira coisa? Sobriedade. O que é sobriedade? Olhem para mim. O que é sobriedade? O que é uma vida sóbria? É uma vida em que as nossas decisões têm critério. Gente, não tem sentido a gente estar tomando decisões que nos destroem. Não tem sentido a gente estar tomando decisão que nos coisifica. Não tem sentido vocês, adolescentes e jovens, estarem ficando simplesmente com pessoas para suprirem uma necessidade momentânea. Nenhum de vocês. Eu vivi isso, nós vivemos isso. Não há nada de antinatural no desejo de se estar com alguém ou de se relacionar com alguém. Não há nada de antinatural, mas muitas vezes nós tomamos decisões sem critério. Sejam criteriosos, não tomem decisões que vão machucar vocês depois. Não tomem decisões que vão tornar vocês tristes depois. Gente, não pensem que liberdade é fazer o que se quer. Liberdade é poder fazer o que se quer e escolher o que se deve. Esse é o sinal da liberdade. Liberdade não é eu chegar e dizer assim: eu posso fazer tudo. Olha só, gente. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade de chegar agora e comprar uma garrafa de uísque e tomar ela todinha na minha casa. Eu tenho a liberdade. Vou passar a manhã toda vomitando. Vou fazer mal ao meu corpo. Quem diz que é liberdade? Aquele que pensa que é livre, na verdade, torna-se escravo das suas próprias decisões sem critério. Deus quer que você tome decisões criteriosas. Gente, isso aqui não é alienação religiosa. Eu não estou falando de alienação religiosa. Eu não estou falando de alienação espiritual, muito pelo contrário. Liberdade é você entender que as suas decisões precisam ser sóbrias e precisam ter esse critério. Com que critério você tem escolhido fazer o que você tem feito, gente? Eu fico pensando, tanto jovem que ainda é menino, tanto homem que ainda não amadureceu, e lida a sua casa como o parquinho da infância que costumava frequentar quando era pequeno. Quantas pessoas têm tomado decisões não criteriosas que as levam à bancarrota? Quantas pessoas que têm sido sem poder, conduzidas pela moda, pelo consumismo, por aquilo que te quebra apenas para que te pareças belo ou te pareças bela aos olhos das pessoas.
Quem vive na perspectiva da consumação, quem vive na perspectiva da reforma que Deus está fazendo na sua criação, não pode perder tempo com decisões sem critério. Sejam criteriosos. E aqui, gente, nós temos um amplo espectro de liberdade. Eu acho que eu não tenho que dizer quais são todas as decisões que vocês têm que tomar, ou que os meus amigos têm que tomar. Eu não tenho que dizer isso. O Espírito Santo que está em você, aquele que te renovou para um novo tempo, esse fala no profundo do teu coração. Você não deve ir por esse lugar. Você é livre para ir, mas você será prisioneiro das suas próprias escolhas. Como eu disse, gente, nós vivemos em um dos tempos mais dramáticos da história do Ocidente. Nós temos escolhas em todos os tempos. Temos escolha de que comunidades participar online, de que sites nós entrarmos, o mundo está na palma das nossas mãos. Você pode se comunicar em tempo real com qualquer pessoa na face da terra. Nós podemos sair de um lado para o outro, viajar de um lado para o outro como nunca se viu antes. Nós podemos nos relacionar com o mundo. Nós podemos nos relacionar com milhões de pessoas. Nós podemos fazer milhões de escolhas. Mas a palavra de Deus para você hoje, se você vive na perspectiva do fim, viva de decisões sóbrias. A segunda coisa, prontidão. Prontidão é como Pedro diz, fim de todas as coisas não está próximo, portanto sejam criteriosos ou sóbrios, estejam alertas. O que é estar alerta? É ter prontidão. Prontidão em complemento à sobriedade. Pedro nos conclama um estado de consciência pura e de sanidade mental para julgarmos as coisas desse mundo de maneira coerente com a expectativa da chegada de Cristo. Temos que estar prontos, preparados para tomarmos decisões. Precisamos estar em prontidão, entendendo os tempos. Precisamos estar atentos, essa é a palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês, viu, gente? Você que é pai de criança, eu não tive essa oportunidade na época de bebê. Eu acho que a gente não tinha tanta tecnologia como tem hoje, de smartphones super top das galáxias, né? Como a gente tem hoje, filminho, você assiste todos os filmes, tem até o YouTube Kids hoje, né? Você bota para a criança. Eu estava ouvindo uma palestra, eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre criação de filhos. E vocês talvez sejam os mais afetados com isso, quando vocês casarem e tiverem filhos. Na verdade, eu não sei se vocês foram tão afetados por isso na relação com seus pais. Mas olha, gente, está comprovado cientificamente que um conjunto de processos cognitivos, de desenvolvimento, de vida e saúde mental, de saúde emocional nas crianças, tem a ver com o encontro do olhar da mãe com os nossos olhos, ou do pai com os nossos olhos, quando nós somos bebês. E Deus, percebam vocês, o seio da mulher está posicionado de uma maneira em que quando o bebê é amamentado, ele tem a capacidade de visualizar os olhos da sua mãe. Aquela relação olho no olho, já com a criança, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de muitas habilidades, de muitas coisas que acontecem. Tá? Tudo bem, tem mães que não conseguiram amamentar, mas trocam uma fralda. Eu não consegui amamentar, né? Mas eu trocava fralda. Eu sempre fiz eye contact, de olhar no olho. Hoje, as crianças que estão nascendo hoje, muitas delas têm tido o olhar paternal substituído pelo olho na tela e não o olho no olho. Observem que tem muito pai achando que está fazendo a melhor coisa do mundo. Comprou um tablet para o filho de 1 ano de idade, coloca ele na cadeirinha atrás e liga o tablet amarrado na parte de trás do banco. A criança fica lá. Ou seja, a experiência dela não é a mãe nem é o pai, é a galinha pintadinha. Estejamos atentos
para aquilo que pode ser tecnologia de ponta, mas que nos torna menos importantes enquanto pessoas. Eu sei que é um problema que todos nós enfrentamos, uns mais do que outros. Eu, pessoalmente, preciso regular mais o meu tempo em celular, confesso isso a vocês. Sempre vendo mensagens e WhatsApp, coisas, isso acelera a minha mente, me deixa ansioso. Nós precisamos fazer escolhas sábias. Hoje, precisamos estar prontos e atentos. E a última palavra é dedicação à oração. Que ele diz, dediquem-se à oração. Já que estamos vivendo a expectativa do fim, nos dediquemos à oração. Devemos cuidar, e aqui é dedicação à oração, é a frase, devemos cuidar da nossa relação íntima com a pessoa de Cristo. Não apenas pedindo coisas ou prestando conta da nossa vida, mas sobretudo adorando em profunda intimidade. Deus criou a possibilidade de comunicação direta. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tive tanta dor de cabeça com empresa de Wi-Fi. Vocês têm problema com Wi-Fi na casa de vocês? Com internet? Eles vendem 60 milhões de mega hiper terabytes do Galaxy Power. E o cara não consiga, às vezes, passar um e-mail. Quem que vive isso aí, gente? Quem já foi enganado por empresa de telecomunicação? Vamos começar um protesto aqui, né? Eu não vou começar um protesto, mas eu quero falar de uma outra coisa. Às vezes a gente está conversando, quer a ligação, às vezes a gente está assistindo um negócio, quer a ligação, às vezes a gente está querendo passar um e-mail na madrugada, e eu uma vez querendo passar os áudios, esses áudios dos 40 dias, e a bicha não pegava de jeito nenhum. E a bicha travou, e travou a internet de casa, e do celular não funcionava. Eu disse, é o cão, é o Satanás. Está aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Oração é a garantia que temos banda super, extra, mega larga para conversar com aquele que nunca vai deixar de atender as nossas conversas com ele, que nunca vai deixar de nos ouvir, nunca vai se quebrar. E eu vou dizer, é poderosa. Você pode precisar de um e-mail para mandar uma mensagem de um produto para o Japão. Mas em oração, você pode, de joelhos em oração, garantir a conversão dos japoneses. A reconciliação de uma família. A confiança que se deposita em momentos de aflição. Gente, é bom. Nem sempre a gente exerce. Às vezes esquece. E eu pessoalmente, às vezes estou tão atribulado e eu sou tão hands-on nas minhas coisas, eu sou tão mão na massa, eu sou tão voltado a resultados que eu vou lá, mas não está no céu, mas eu vou por aqui, não está no céu, eu vou por aqui. E às vezes eu demoro a dizer, basta, Senhor, eu não consigo, mas eu sei que Tu consegues. Senhor, esse problema vai continuar e eu preciso dormir. Mas eu sei que Tu nunca dormes e o Senhor vai cuidar dele quando amanhecer. Senhor, eu não sei, não tenho instrumentos, eu não tenho habilidades, eu não tenho potência para fazer isso ou para que o Senhor leve essas pessoas ou aquela pessoa até esse lugar. Mas eu sei que Tu pode. Gente, eu vou dizer uma coisa. A oração tem sido um instrumento poderoso na nossa igreja e que tem gerado todas essas coisas que nós temos visto. Há 2 anos nós decidimos que não iria faltar grupo de oração na Cidade Viva todo dia. E tem sido assim. Amanhã aqui, às 6 horas da manhã, não é isso? 6 ou 7? 6 da manhã. Tem gente orando por você, por nós. Você precisa estar junto. Se não pode estar aqui, ora de casa. Mas nós precisamos estar em oração. Sempre. O item 2 é uma esperança que se constrói na unidade do amor. O amor é prioridade. É o que Pedro vai dizer aqui, ó. O amor é prioridade, vai dizer assim, ó. Sobretudo, ou seja, acima de todas as coisas, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É a esperança que se constrói na unidade do amor.
O amor é prioridade, toda unidade, seja na família, no trabalho, na igreja, em qualquer outro ambiente. Última linha da primeira página, é proveniente do amor. Por isso o amor vem o que, gente? Com tudo, depois de tudo? Não, ele vem antes de tudo. Porque o amor é proteção, completa aí, o amor é proteção. Quem ama protege, pois o verdadeiro amor nos dá segurança. O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Tem gente aqui que guarda rancor. E se você guarda rancor, você não está vivendo na perspectiva da vida restaurada por Deus. Você é rancoroso, tem gente que diz assim, eu sou rancoroso. E diz com orgulho da pila. Você é rancoroso, meu amigo. Você está fora daquilo que Deus está querendo fazer na tua vida. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Se alegra com a verdade. O amor não mente. O amor é verdadeiro. Mas é também suave. Gente, eu depois fiquei perguntando assim. Oh meu Deus. Pedro vai dizer na carta, lê aí de novo o verso 8, que ele trouxe uma qualificação para o amor, que eu fiquei pensando, por que ele trouxe essa qualificação para o amor? Quando ele diz assim, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ele agregou a palavra sincera, amor sincero. Então assim, se há um amor sincero, existe um outro tipo de amor, que não é amor, talvez ele tenha sido aqui até sarcástico, é possível. Porque quem ama é sincero, é verdadeiro. Por que ele diz então, amem-se sinceramente? É porque as pessoas tendem a construir conceitos de amor que não são conceitos de amor. Qual é o seu conceito de amor? Não, é me amar. Olha, se você me amar, você fazia tudo que eu queria. Você não está querendo amor, você está querendo um escravo. Ah, você me ama, então você tem que pensar como eu penso. Se você não pensa como eu, então você não me ama. Só vou entender que você me ama se você deixar esse partido entrar naquele outro. Aí você me ama. Você não me ama não. Como é que você me ama? Se votou em Haddad. Se votou em Bolsonaro. Como é que você me ama? Você não me ama não. Isso é uma traição à nossa história. Gente, olha só. O amor sincero é o amor conforme Deus ama. E o que é um amor sincero? É um amor sem cera. Mas não é de ouvido, não. De onde vem a palavra sinceridade? Vocês sabem? Quem sabe aqui? Eu vou dar um microfone para me dizer de onde vem a palavra sinceridade. Quem sabe de onde vem? Ó, tem lá atrás. Pastor Zé, você já ouviu isso várias vezes. Mas eu vou ajudar você. Ninguém sabe de onde vem sinceridade, né? Vou dizer, o que é amor sincero? É amor inteiro, amor íntegro. Quando os marmoreiros da antiguidade, quando os escultores pegavam aquelas pedras de mármore e faziam... e saía esboçando olhos, ouvidos, braços, dedos. Gente, é muito perfeito, né? Eu fico de bobeira com quem trabalha com esse tipo de arte, de escultura. Aí o que é que acontece? Ou por uma falha na pedra... ou por um descuido do escultor, o cara metia a ponteira num canto, caiu um pedaço do dedo. Aí está lá a estátua toda feita, com o dedo quebrado. Ou, por exemplo, terminava tudo, quando ia fazer o buraco da venta, quebrava a venta. O que é que eles faziam? Eles pegavam cera branca, da cor do mármore branco, preparavam uma massa, esculpiam o nariz, ou fechavam um buraco que tinha se quebrado, ou acrescentavam um dedo, e ali aquela escultura que precisava ser emendada era conhecida como estrutura com cera. Portanto, a escultura que era íntegra e que não houve nenhum ajustezinho era considerada uma escultura sem cera ou sincera. Quando Pedro diz para a gente se amar sinceramente, ele está falando de integridade de amor.
E é esse amor que ele fala aqui. Que Paulo vai falar, que é bondoso, que não inveja, não se vangloria. E o amor sincero é o segundo ponto. É o amor, você vai completar aí, o amor perdoa e o perdão liberta. O amor perdoa e o perdão liberta. Só podemos conviver com o próximo porque somos capazes de perdoar e de sermos perdoados. Logo, sem o amor que perdoa e sem o perdão que liberta, seríamos tristes e solitários. Mark Moskowitz afirma o seguinte: você não conhece realmente o amor de Deus até que Ele tenha amado as pessoas através de você. Olha que doideira! Vamos ler essa frase do Mark Moskowitz. Você não conhece realmente o amor de Deus até que Ele tenha amado as pessoas através de você. Mas vamos lá. Jesus morreu na cruz para quê? A gente cantou. Toma o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Pelo que fez por mim. O que é que essa música diz? Diz que ao morrer na cruz, Ele tomou o nosso lugar e Ele morreu para que a gente ganhasse perdão, gente. Então, olha só. Você só vai entender o amor de Deus, ou você só vai conhecer o amor de Deus por você, quando Deus começar a amar as pessoas através de você. E o que é que significa amar as pessoas através de você? É você entender a importância do perdão. Três, a esperança fundamentada na unidade do lar. Verso 9. Ele diz assim no verso 9, se vocês lerem comigo: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, já falamos, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem reclamação. Hospitalidade. Acompanha comigo aí, item 3, estamos indo para o fim. Em tempos de individualismo, abrir as portas da casa é uma grande demonstração de amor. A hospitalidade é o caminho bíblico de aproximação com pessoas que são estranhas ou estrangeiras. Estranhas no sentido de que nós não a conhecemos, e estrangeiras mais ainda, que são de outras nações, de outras etnias. Principalmente daquelas que são carentes de afeto. Em torno das mesas, construímos e aprofundamos os nossos relacionamentos. A nossa hospitalidade pode ser um pequeno ato para nós, mas uma grande bênção para quem entra em nosso lar. Ser hospitaleiro é receber sem reclamação, com alegria, com desejo de abençoar, não apenas os amigos, mas todos os que precisam de nós. Gente, a porta da graça é mais ou menos isso. Sabe qual é o grande problema da igreja? Que a gente corre, vocês também. E eu sei que isso é um grande equilíbrio. A gente só querer estar, ou a gente só gostar de estar com quem parece com a gente, com quem pensa com a gente. Depois de... O povo chega para mim e diz assim: Samara, mas como tu parece quanto isso? Vocês estão parecidos. Você não sabe de nada, inocente. Nós somos muito diferentes em muitas coisas. Samara é organizada, eu sou desorganizado. Ela dorme pouco, eu durmo mais que ela. Ela tem pensamentos específicos sobre certas coisas que eu penso diferente. Mas qual é o desafio do nosso casamento? O desafio do meu casamento é conviver com uma pessoa que veio de outra família, de outras realidades que a minha, e nós conseguirmos nos aparar nisso e conseguirmos nos aperfeiçoar nessa diferença. Quando a pessoa diz: não, fulano é muito diferente de mim, separou por quê? Incompatibilidade de gênio. Nem gêmeo é igual, até o gêmeo é diferente. Pode perceber, eles podem ser univitelinos, podem ser parecidos,
a ponto de em um primeiro momento você não saber quem é quem, mas com 2 dias convivendo você vai ver que tem diferente. Um tem a venta mais para a esquerda, outro tem a venta mais para a direita, o outro tem um olho mais puxadinho, o outro tem né? O outro fala um jeito, um é maior, um é mais gordinho, um é mais magrinho. Nós não somos iguais. A hospitalidade é o quê? Hospitalidade é a disposição de conviver quem é diferente de nós. A gente chamar para junto. Aí o cara diz, fulano é tão hospitaleiro, toda semana ele faz um churrasco na casa dele e chama a conexão. Não, tudo bem, você é hospitaleiro, mas você não é hospitaleiro. A hospitalidade não é andar com as pessoas que a gente gosta e pensam como nós. A hospitalidade é a capacidade de conviver com o diferente. Sabe o que é hospitaleiro em grego? Hospitaleiro, na palavra original, ser hospitaleiro é ser um filóxenos. É ser um xenófilo, em outras palavras. É não ser um xenófobo. A hospitalidade é a xenofilia, não a xenofobia. Xenofobia é o medo do diferente. É querer conviver só igual. A xenofilia é a convivência com o diferente. É chamar para casa. Sabe o que é que eu sugiro você fazer na porta da graça? Chama o vizinho mais chato do prédio. Gente, eu não tenho um vizinho chato aqui em João Pessoa, não. Mas lá em Brasília, apareceu um vizinho. Irmão, vocês não têm noção, não. Esse vizinho. Eu já tive vontade de ir. Mas eu estou pensando, viu, amor, vamos chamar ele lá para casa. Você acredita que eu consegui uma pessoa que reclama do barulho do ar-condicionado lá de casa? E eu ainda não entendi como medir com decibelímetro, já fui lá. Aí vamos chamar. Aí a gente liga o ar-condicionado. Estava pensando nisso. E eu arranjei um vizinho que se importa com o latido da nossa cachorra. Diz que ela late muito, é histérica. Vou chamar esse outro. Ganhei 2 vizinhos, um que tem problemas com os nossos afetos caninos e outro com o nosso calor. Interferem diretamente nisso. Deus está aí, Samara. Deus está testando a gente. Porta da graça, chama aquela vizinha chata, mas que ela não escute que eu fiz essa sugestão. Porque ela vai saber que é chata. Chama aquela pessoa mais estranha, chama o estranho do teu trabalho, o estranho, aquele cara que chega e fica... Chama a estranha. Essa é a grande bênção de sermos hospitaleiros. Aí a gente caminha para o fim, gente. Vocês já riram demais. É o item 4. Já completamos aqui, já? Ser hospitaleiro é receber sem reclamação. É a última palavra do item 3. Com alegria, com desejo de abençoar, não apenas os amigos, mas todos os que precisam de nós. 4. Os dons são capacidades e habilidades. E essa é a esperança na unidade dos dons. Capacidades e habilidades dadas por Deus para executar tarefas e ações específicas. Na igreja, na família, na sociedade, enfim, no reino de Deus. São as 2 palavras, capacidades e habilidades. Os nossos dons são dádivas de Deus para que possamos abençoar e edificar a todos que pudermos, por meio do serviço cristão, abençoar e edificar. Devemos usar os nossos dons para o propósito maior da vida com Deus. Qual é o propósito maior da vida com Deus? O engrandecimento do seu reino. É uma frase inteira. O engrandecimento do seu reino. O engrandecimento do seu reino. É isso que nós vivemos. Se você perdeu algum desses negócios aqui, você pode entrar no site, lá no cidadeviva.org, você pode baixar o bizu, o gabarito da pregação. Igreja chique, tem até gabarito. Tudo que Tudo que fazemos como servos de Deus deve ser feito para glorificar o nome do Senhor. Feito para glorificar o nome do Senhor, sem que outros interesses se interponham entre nós e a obra da cruz.
glorificar o nome do Senhor, sem que outros interesses se interponham entre nós e a obra da cruz. Eu quero chamar o pessoal já aqui para cima. E eu quero falar sobre dons, pessoal. Eu queria falar tanto sobre isso. Uma das maneiras da gente se sentir inteiros e juntos e esperançosos tem a ver, sabe com o quê, pessoal? Com o fato de nos sentirmos úteis no meio de um todo. Olha só, Deus não fez lixo, você não é lixo. Deus não fez pessoas inúteis, você não é inútil. Deus não fez pessoas sem utilidade no reino. Deus não fez bagaceira. Deus não fez alguém que não serve para nada. O diabo é que fala isso ao seu coração. Que você não é nada, você não serve para nada, você não sabe de nada, você é desajeitado, você não consegue fazer nada. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Pedro diz para nós, olha, o fim está próximo, e uma das coisas que ele nos aconselha é, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. A palavra aqui é múltiplas formas, repita comigo. A graça que é revelada e administrada em múltiplas formas. Diga, múltiplas formas. O que são múltiplas formas? É exatamente o fato de que, imaginem a construção de um carro. No carro nós temos as rodas, nós temos os pneus, nós temos as pastilhas de freio, nós temos o motor, nós temos o tanque de combustível, nós temos os airbags, nós temos os assentos, nós temos as portas, nós temos as janelas, nós temos as vidraças, nós temos o painel de controle, nós temos o câmbio e nós temos tantas outras coisas em um carro. Mas quando você olha para um carro, você vê o que, gente? Um carro. Você vê um todo. Aqui nós temos luzes, nós temos piso, nós temos cadeiras, nós temos janelas, nós temos projetores, nós temos sistema de som, nós temos instrumentos, nós temos forro, nós temos telhado, temos tanta coisa. Mas quando a gente olha para isso aqui, a gente olha como um lugar e a gente às vezes nem percebe que certas coisas estão funcionando aqui até que elas sejam tiradas. Eu não sei se vocês estão com calor, a grande maioria eu percebo que não está, mas vocês não passaram todo o tempo aqui ouvindo o que eu tenho a dizer e a minha pregação, pensando se aqui tem ou não ar-condicionado, mas se ele fosse desligado, daqui a pouco todos nós iríamos saber que ele não está aqui. Ninguém ficou a mensagem aqui pensando nos decibéis desse som, mas se por acaso ele se desligasse, no meio da nossa pregação, vocês perceberiam a falta dele. O fato é que talvez esse púlpito de acrílico, essa mesa, ela represente talvez alguém que está aqui ocupando esse lugar para ensinar a igreja. Talvez nessa sala, nesse momento, a pessoa que está tendo o exercício dos seus dons mais visivelmente perceptível seja eu. Mas aqui nesse lugar há outras pessoas contribuindo para que isso exista. Há outras mãos, há outros olhares, há outras mentes, há outros corações. A grande beleza da vida não é nós ocuparmos aquilo que os outros ocupam. Não é fazermos aquilo que os nossos ídolos fazem. A grande bênção da vida é nós descobrirmos para o que nós fomos feitos. E uma das grandes frustrações nessa sociedade que tenta nos uniformizar, nos encaixotar dentro de padrões e valores, dos grandes sofrimentos é nós sermos forçados a ser o que não fomos feitos para ser.
é sermos empurrados para fazer alguma coisa que nós não fomos feitos para fazer. Porque talvez essas coisas sejam mais perceptíveis, mais visíveis, mais importantes, mais brilhantes, ou mais envolventes, o que quer que seja. Você é uma peça fundamental. Você é uma peça fundamental naquilo que você pode fazer administrando o que Deus te deu. Gente, Deus escolhe no reino dele pessoas diferentes, umas para talvez aparecer mais que outras. Talvez você esteja vivendo em uma sociedade, nós somos guiados por isso, que a importância de alguém está na quantidade de followers, de seguidores. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Às vezes as redes sociais nos impressionam em como Deus é lindo e escolhe os que não são vistos para fazer aquilo que só eles foram feitos para fazer, ou para usá-los de uma maneira que alguém que é visto não fez. As maiores mensagens de ânimo que eu recebi vieram de anônimos. Há pessoas que às vezes vão no meu direct ou que mandam uma mensagem que eu nunca vi e são usados por Deus naquele momento para edificar alguém que é muito mais conhecido talvez do que ela. Eu quero que você saiba que a sua oração, o seu serviço que talvez seja visto como pequenininho, behind the curtains, por trás das cenas, escondidos no cérebro, tem gente agora que está cuidando dos nossos carros enquanto nós estamos aqui. E aparentemente dentro dos valores que regem essa sociedade de consumo, eles sejam talvez as pessoas menos vistas e menos importantes. A beleza do corpo de Cristo é sua característica de mosaico. E o mosaico é uma coisa muito interessante. O mosaico é feito de peças que são quebradas. E elas vão se encaixando. Quando a Bíblia diz que nós somos como pedras vivas a construir um templo para Deus, Paulo não tem em mente, gente, pedras pré-fabricadas, como os tijolos de olaria que nós temos, ou tijolinhos intertravados, todos muito do mesmo tamanho, do mesmo formato, do mesmo jeito. Não. Eu não sei se você já fez muro de pedra bruta. Eu não sei se você já cobriu a sua casa com pedaços de tipos de cobertura de pedra que você vai quebrando e vai encaixando uma na outra e formando aquele lindo mosaico. Um mosaico que é longe de ser uniforme quando visto na individualidade. Mas eu quero que você entenda e saia daqui sabendo o seguinte: você é importante. Você é muito importante para Deus. Nós somos muito importantes para Ele. Nós somos feitos para compor esse lindo mosaico. Nós somos chamados para compor esse lindo carro, esse lindo automóvel, esse lindo prédio. Tanta coisa diferente. Ocupe o seu lugar. Administre bem aquilo que Deus te deu. Administre bem a sua simplicidade no meio de tudo isso. Se a gente pensar assim, o nosso coração não vai ficar afetado com orgulhos ou com vaidades, porque eu sei que agora tem gente que não está sendo visto por ninguém, mas que está viabilizando o que eu estou falando agora, para que isso chegue, por exemplo, em lugares que nós não alcançaríamos agora com as nossas mãos. Você
é bênção. Você é show. Isso aqui não é pregação, gente, de autoestima. Isso aqui é a verdade da Bíblia. Deus te deu uma vida maravilhosa e Ele não vai te jogar fora. Você não é peça de substituição. Você não foi feito para ocupar lugares que outros não ocupam. Você tem um lugar maravilhoso na história de Deus, na história do reino, na história da Bíblia. Nós somos, cada um de nós, personagens no 29º capítulo do livro de Atos. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos o povo da cruz. Nós temos importância. Juntos nós somos maiores. Juntos nós somos melhores. Saia daqui com essa consciência. Procure o seu lugar e responda para Deus agora: quem sou eu no corpo de Cristo?